participar do Saber Direito Debate de hoje, convidamos o pós-graduando em Ciências Criminais, professor Alexandre Zamboni, que também é servidor público. Durante a semana, ele ministrou aulas sobre o princípio da legalidade, lei penal no tempo, lei penal no espaço e finalizou com o conflito aparente de normas penais. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como que o senhor optou pela área penal, professor. Na verdade, isso é uma história bem curiosa, porque a minha opção pelo direito penal foi antes de eu estudar direito. Aí você pode pensar, mas como assim? Normalmente você entra na faculdade, conhece os ramos do direito e depois você escolhe aí o seu favorito. Na verdade, eu já escolhi antes, porque quando eu concluí o segundo grau, eu já, em vez de entrar no curso de graduação, eu estudei para concurso público. E aí eu cheguei a ser escrivão de polícia civil. E trabalhei com inquéritos policiais. Já começou direto nessa área, Já então? Já comecei direto nessa área. Sem antes, nem cursei direito ainda, não havia cursado direito. Então, trabalhei com inquéritos policiais, trabalhei com direito penal, processo penal, antes de fazer o curso de direito. Então, quando eu já entrei direcionado, do começo até o fim. E é uma área que tem muito trabalho, né, professor? Com certeza, com certeza. Infelizmente, a criminalidade só faz crescer e é o direito penal que está aí para atuar. Professor, vamos falar um pouquinho então sobre as leis. Quais os crimes cometidos no exterior que a lei brasileira não reconhece, professor? Bom, como eu expliquei durante o minicurso, existem situações, a regra geral é que a lei penal brasileira se interesse por crimes que aconteçam aqui no Brasil, certo? Essa é a regra geral. Pode acontecer que crimes que aconteçam no estrangeiro, a lei penal brasileira se interesse por ela. E eu expliquei quais são durante as aulas, mas quais são os crimes que a lei penal brasileira, que acontece no estrangeiro, e a lei penal brasileira, via de regra, não tem interesse? São crimes que acontecem no território estrangeiro. E aí tivemos até aquele caso, agora há pouco tempo, do traficante, condenado por tráfico brasileiro, lá na Indonésia, que foi condenado à morte e acabou sendo executado. Esse crime que ele praticou, do tráfico de drogas, ele praticou na terra da Indonésia, em território da Indonésia. Então, a lei penal aplicada a esse caso foi a lei penal da Indonésia. Por isso que não pudemos aplicar a lei penal brasileira lá naquele caso e ele foi condenado e executado lá. Agora, por outro lado, quando o crime acontece aqui no Brasil e é praticado por um estrangeiro, vale também a lei brasileira, né? Vale também a lei brasileira, é o que se chama de princípio da reciprocidade, via de regra. Porque nós temos, por exemplo, temos algumas exceções, mas a que eu vou citar agora é os diplomatas. Os diplomatas, um diplomata, por exemplo, do Egito, no Brasil, se ele vem a cometer um crime, ele não vai responder perante a lei penal brasileira. Ele vai responder perante a lei penal egípcia. É o que se chama de intraterritorialidade. É quando o Brasil ele admite que uma lei penal de outro país adentre no território nacional. Mas não sendo diplomata, aí não funciona assim. Não sendo diplomata, via de regra, não. O estrangeiro praticou aqui e responde aqui pela lei penal brasileira. Professor, qual é a diferença entre a teoria da atividade e a teoria do resultado? Algumas. Nós falamos em teoria da atividade e teoria do resultado quando nós vamos falar do tempo do crime e quando vamos falar do lugar do crime. Com relação ao tempo do crime, a teoria da atividade diz o seguinte: diz que será considerado praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro venha a ser o resultado. Então, vamos imaginar que você disparou arma de fogo contra uma pessoa. E aí essa pessoa veio a morrer 3 anos depois, ficou em coma e morreu 3 anos depois. Pela teoria da atividade, o crime já se considerava praticado desde o momento que você atirou. Se fôssemos para a teoria do resultado, o que importaria para o tempo do crime seria quando a pessoa morreu, certo? Isso com relação ao tempo do crime. Com relação ao lugar do crime, também temos diferenças. A teoria da atividade, ela vem e diz: vai ser o lugar do crime o lugar onde acontecer a conduta. A teoria do resultado vem e diz: não, o lugar do crime vai ser o lugar onde aconteceu o resultado, o país onde aconteceu o resultado. E aí vem uma terceira, que é inclusive adotada para o lugar do crime, que se chama de ubiquidade. Ela faz o quê? Ela junta as duas. Ela diz assim: não, aqui para o Brasil vai ser considerado lugar do crime tanto onde ocorreu a conduta quanto onde ocorreu o resultado. Não importa que a conduta aconteceu no Brasil, o resultado na Argentina, ou a conduta na Argentina e o resultado no Brasil. Será considerado aplicada a lei penal brasileira de qualquer maneira. Agora, para efeito de prescrição de pena, por exemplo, como é que fica a teoria da atividade e a teoria do resultado? Com relação à prescrição, porque eu acabei pulando,
eu disse que a teoria com relação ao lugar do crime que o Brasil adota é a ubiquidade. Mas com relação ao tempo do crime eu acabei pulando. Ele adota a atividade, certo? Mas com relação à prescrição, é uma exceção a teoria da atividade. Com relação à prescrição, via de regra, ela adota a teoria do resultado, que diz que se começa a contar o prazo prescricional do momento que o crime se consumou. Então, seria uma exceção ao princípio da atividade, teoria da atividade. Agora, falando do caso do filho da atriz Cissa Guimarães, que foi assassinado. Os assassinos tiveram a pena suspensa até o julgamento do mérito do pedido de habeas corpus. Nesse caso, ainda cabe recurso, professor, caso eles sejam condenados, por exemplo? Como é que fica essa situação? Veja, eu não conheço o processo, acompanhei pela imprensa. Até onde eu li que eles foram condenados, eles estavam respondendo um processo em liberdade, o que é perfeitamente possível no direito brasileiro. Você pode responder um processo criminal em liberdade. E aí, quando ele foi condenado, o juiz mandou recolhê-los à prisão. E aí, a defesa, até onde eu vi, entrou com um recurso, e aí o tribunal correspondente disse não. Se eles estavam respondendo um processo em liberdade e não ostentaram periculum libertatis, que é o que se chama de perigo de se estar em liberdade, então eles vão ter o direito de também esperar o julgamento do recurso em liberdade. Então, isso aí foi o que eu acompanhei pela imprensa. Nós vamos para um rápido intervalo. Em instantes estaremos de volta para debatermos com o professor Alexandre Zamboni. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor Alexandre Zamboni. Professor, nos casos, por exemplo, que a pessoa cometeu um crime no estrangeiro e aí tem nova condenação agora no Brasil, a pena que ele cumpriu, o período de pena que ele cumpriu lá no exterior, é abatido aqui no Brasil? Embora possa causar estranheza, é possível, de acordo com o artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, que há um fato criminoso que se deu em outro país, mesmo sendo processado, julgado e condenado lá, a lei penal brasileira também seja aplicada ao mesmo fato criminoso. É possível sim, é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Eu poderia citar como exemplo, se a nossa presidente Dilma viajasse a Portugal, e lá em Portugal ela sofresse um crime de tentativa de homicídio, que é um crime contra a vida, no caso do presidente da República. Então, essa situação é uma das em que o Código Penal admite que, mesmo o crime sendo praticado em outro país, mesmo que ele seja processado, julgado, condenado lá, o Brasil também vai processar, julgá-lo e eventualmente condená-lo ou absolvê-lo. E aí, se ele for condenado lá, agora entrando na pergunta, essa pena ela vai servir, sim, vai ter relação com a pena aplicada aqui no Brasil, se ele for condenado também, sim. E aí quem reza isso é o artigo 8º do Código Penal, que diz que se a pena for idêntica, ou seja, da mesma espécie, privativa de liberdade lá, privativa de liberdade aqui, vai haver um abatimento, sim. Então, suponhamos que ele pegou 6 anos lá em Portugal, e aqui no Brasil ele pegou 10. Privativa de liberdade lá, privativa de liberdade aqui. Penas idênticas, vai haver o cômputo. Então, esses 6 anos lá vai computar esses 10 aqui, e ele teria 4 anos para cumprir de pena. Isso, só citou aí o exemplo da presidente, é justamente por ser uma autoridade, como presidente do país. Justamente, porque ofende diretamente os interesses do Estado. É essa a lógica do dispositivo. Agora vamos falar sobre um caso curioso que o senhor atuou. Uma vendedora de empadas em Pernambuco confessou que colocava restos de carne humana no salgado e vendia pelas ruas. Como foi esse caso, professor? Foi um caso bastante curioso que ocorreu lá em Pernambuco, mais especificamente na cidade de Garanhuns, onde ocorreram homicídios na cidade de Garanhuns, mas ocorreu também um homicídio em Olinda, que foi esse o crime que já foi julgado, que eu tive a oportunidade de participar. Eles se diziam membros de uma seita, e aí eles matavam a vítima e comiam a carne dela. E, inclusive, eles até diziam que comiam fígado, comiam as nádegas, cozinhavam na água e sal, uma coisa assim bem realmente macabra. E aí surgiu essa história na imprensa de que eles fariam coxinhas e empadas para vender na porta do Fórum de Garanhuns. Mas assim, no julgamento deles na comarca de Olinda, eles negaram. Eles não assumiram que faziam salgados com a carne, mas assumiram que matavam e assumiram que comiam a carne humana. Tive a oportunidade de participar desse julgamento porque eu sou servidor do Tribunal de Justiça e atuei como assessor da magistrada Maria Segunda Gomes de Lima, a quem eu presto aqui minha homenagem, teço meus louros, certo? E aí foi um caso bastante interessante de participar.
muito mesmo. Em casos como esse, é realizado exame de sanidade mental nos acusados? Não é obrigatório, mas é até bastante recomendável e, de fato, houve, né? Ou foi realizado um incidente de insanidade mental nos 3 acusados e o resultado da perícia foi que eles eram imputáveis, que eles não eram doentes mentais, eles eram pessoas capazes de responder pelos seus próprios atos. Então, só para a gente saber o final dessa história, eles foram condenados a quanto tempo? Eles foram condenados por homicídio qualificado, por vilipêndio a cadáver e por destruição de cadáver. Eu não lembro agora a pena ao certo, o quanto correto, mas o homem foi há mais de 20 anos, e, salvo engano, as meninas parou nos 19, somando as penas dos 3 crimes. Agora vamos falar sobre um outro crime que também choca, que é o crime de atentado violento ao pudor. O que caracteriza esse tipo de crime, professor? O crime de atentado violento ao pudor, desde 2009, ele não mais existe. Na verdade, ele existe, mas com uma outra roupagem. Foi até uma coisa que eu expliquei durante a aula, que antigamente no artigo 214 falava no atentado violento ao pudor. Só que esse artigo 214, ele foi revogado formalmente, mas o conteúdo dele foi jogado para dentro do estupro. Então, hoje o estupro abrange o que já era estupro, mais o que é mais o atentado violento ao pudor. Então, o estupro é conjunção carnal com mulher ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que no caso era o que anteriormente se considerava ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Que é, por exemplo, o coito anal é um exemplo de ato libidinoso que configurava atentado violento ao pudor. Então, hoje, quem pratica esse tipo de crime está sujeito às mesmas penas do artigo 213, que é o crime de estupro, que é a pena de reclusão de 6 a 10 anos. Quer dizer, então, que com essa mudança aí, tanto homens quanto mulheres podem ser considerados vítimas de estupro? Perfeitamente, foi uma das mudanças principais. Antigamente se falava constranger mulher, a conjunção carnal, e conjunção carnal só pode se ter com mulher, porque a cópula é vagínica, pênis vagina, só quem tem vagina é mulher. Então, só podia ser vítima de estupro mulher. Mas com a junção do atentado violento ao pudor, aí já mudou. Hoje a lei já fala em constranger alguém. Conjunção carnal, se mulher, ato libidinoso diverso, se homem. Então, homem pode ser vítima de estupro, sim. A gente está falando aqui de algumas mudanças na legislação. O senhor acha que essas mudanças têm acontecido no tempo necessário? Elas têm acompanhado a evolução também dos crimes que têm acontecido? Eu acredito que, de certa forma, sim. Inclusive, o direito penal ele tem até uma faceta que muitos criticam, que se chama direito penal de emergência. Por exemplo, a lei de crimes hediondos. Eu lembro que quando teve o assassinato, eu era pequeno, mas eu ouvi falar sobre assassinato de uma atriz chamada Glória Pérez. Foi a filha da escritora Glória Pérez, que era atriz, Daniela Pérez. Isso. Então, esse crime, na época, chocou muito a sociedade. Então, foi uma das causas que o Congresso Nacional fez, não, vamos editar agora uma lei que vai tratar de crimes hediondos, entre eles um homicídio qualificado. Então, muitas vezes o direito penal ele é levado por essas comoções sociais. Acontece um fato assim, de muita repercussão, o direito penal ele costuma aproveitar aquele gancho ali para editar novas leis, enfim. Então, isso tem acontecido e tem ajudado, né? Tem ajudado, de certa forma, sim. Alguns equívocos, como na lei de crimes hediondos, inclusive, mas, de certa forma, tem acompanhado, sim. O que o senhor considera equívoco na lei penal? Por exemplo, quando a lei de crimes hediondos entrou em vigor, ela falava que o condenado por crime hediondo teria que cumprir toda a pena em regime integralmente fechado. Isso aí, quando chegou no Supremo, o Supremo derrubou a aplicabilidade dessa lei, porque isso diz respeito ao princípio constitucional da individualização da pena. Cada um tem direito à sua pena dosada de acordo com sua participação no crime, sua personalidade, enfim. Então, você não pode aplicar uma fórmula matemática para todo mundo. Todo mundo vai responder integralmente fechado. Não, porque tem direito à aprovação de regime, livramento condicional, enfim. É um exemplo de alguns equívocos que às vezes acontecem. Nós vamos para um rápido intervalo. Em instantes estaremos de volta com o Saber Direito Debate. O Saber Direito Debate está de volta. Eu converso com o professor e servidor público Alexandre Zamboni. Professor, nesse bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a bibliografia sugerida pelo senhor. Nós temos aqui o curso de Direito Penal do professor Cláudio Brandão. Por que o senhor indica esse livro? Porque simplesmente este homem é, para mim, a maior referência do direito penal brasileiro. Eu considero ele é pernambucano, como eu, meu professor, inclusive, eu o considero como o maior expoente de direito penal hoje no Brasil. Para mim, a doutrina dele é fantástica, só tenho elogios. Eu acho que este livro que você acabou de tocar nele é o livro que serve para
qualquer pessoa aprender o direito penal em sua essência. É sensacional. E vale para quem está começando o estudo, para quem já está mais adiantado, vale para todo mundo? Para quem está começando, porque eu comecei por ele. Então, quando eu nem estava na faculdade de Direito ainda, eu comecei a ler esse livro. E foi por ele que eu aprendi a matéria e desenvolvi todo o gosto que eu tenho até hoje. Então, além de indicar o livro, você tem um carinho especial por ele, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu sou um fã, na verdade, eu sou um fã. Bom, nós temos aqui outro livro, Manual de Direito Penal, do Rogério Sanches Cunha. Esse livro, ele tem uma aplicabilidade interessante, porque assim, hoje no Brasil existe meio que uma dicotomia no ensino jurídico. Hoje a gente tem o ensino acadêmico e o ensino para concurso público. São dois tipos de ensino completamente diferentes e que coabitam. Então, este livro de Rogério Sanches é um livro que eu indico para quem quer passar em concurso público, sabendo perguntas da parte geral do Código Penal, porque ele é um livro voltado para o que cai em concurso público. Já o livro do mestre Cláudio Brandão, ele não serve para concurso, na minha opinião, porque ele dá a visão doutrinária do autor. Ele não está preocupado em dizer, porque concurso para isso, pediu isso e cobrou isso. Não, ele diz a visão dele, constrói a doutrina dele. Então, só nesses dois livros a gente observa uma diferença. Enquanto que um é para formação acadêmica, o outro é para passar em concurso público. Porque hoje existe realmente essa dicotomia no ensino jurídico do Brasil. Os que querem passar em concurso público e os que querem aprofundar na área acadêmica. Bom, temos mais um livro aqui do Fernando Galvão, Direito Penal. Esse livro eu considero como um meio termo. Ele é um livro que ele aprofunda bastante na área acadêmica, mas sem se despreocupar completamente do que cai em concurso. Então, não foi por acaso que eu trouxe esses três. Um, área acadêmica, outro, concurso, e o Fernando Galvão eu coloco ele no meio dos dois. É como se fosse um meio termo. O ideal seria que ele fosse, se eu fosse dizer uma ordem de leitura, que lesse primeiro Cláudio, depois Rogério Sanches, e aí partisse para o Fernando Galvão. Que foi como a gente mostrou aqui, né? Por coincidência. Professor, agora o senhor falou aí de quem está fazendo concurso, tentando prestar um concurso e passar num concurso. Onde é que essas pessoas podem buscar mais material de estudo, além do que o senhor já indicou aqui? Hoje em dia, eu costumo até brincar que hoje em dia está muito fácil conseguir material. Porque você entra no Google, coloca lá um autor, um livro, você já encontra indicações dos próprios autores. Os próprios autores indicam os livros tais, tais e tais. Eu lembro que uma vez eu conversei com um promotor de justiça, ele falou o seguinte, mas rapaz, na minha época, era muito mais difícil, que eu tinha que andar uns 30 quilômetros para chegar na biblioteca da cidade, para sentar debaixo de uma lamparina para estudar um livro. Hoje em dia, você quer saber o que significa determinado conceito, você bota no Google e fica sabendo em 30 segundos. Então, realmente, assim, houve muito essa mudança. A internet ainda é a melhor forma de se conseguir indicações bibliográficas, mas também contato com professores, bons cursos preparatórios para concursos públicos, certo? Que em Pernambuco, acredito que no Brasil temos muitos exemplos bons, excelentes professores, como por exemplo lá em Pernambuco eu tenho duas referências, o professor Rodrigo Almendra e o professor Guilherme Rocha. Aqui também eu teço meus louros, que são pessoas fantásticas, super capacitadas, e até pego dicas com eles de bibliografia também. Então, você ter contato com bons professores ajuda também nesse aspecto. E para quem está querendo se atualizar, não apenas para concurso, mas também para a prática do dia a dia, o que vale? Também a internet, professor? Também a internet. A gente não pode nunca subestimar o uso da tecnologia a nosso favor. Claro que internet é o que se chama de terra de ninguém. Você tem que ter cuidado com o que você lê, porque você pode estar lendo uma coisa completamente equivocada. Mas você sabendo utilizar, é uma ferramenta muito boa. A dica é associar o conhecimento lá e fazer uma filtragem com o conhecimento de pessoas capacitadas, pessoas mais avançadas do que você naquele momento, que podem lhe ajudar a seguir um norte. A gente já falou aqui que essa área de direito penal está em constante atualização. O material também é farto, professor? As pessoas conseguem acompanhar essa evolução facilmente? Conseguem. Assim, a questão doutrinária hoje no direito penal, ela é rica. Eu poderia de cabeça citar, além desses doutrinadores que aqui eu falei, poderia citar César Roberto Bittencourt, Guilherme de Souza Nutti, Fernando Capês. Então, assim, nós temos, hoje no direito penal, nós temos uma boa construção doutrinária. Nós temos, assim, pessoas muito capacitadas que a gente pode confiar nas obras deles, com certeza.
Agora, o senhor estava me falando que o senhor ainda não tem nenhum livro escrito, mas que tem o plano de também se tornar escritor. Com certeza, é um sonho, na verdade. Eu tenho um projeto que está meio embrionário, mas que, se Deus quiser, ele vai para frente, e aí eu também vou entrar nessa linha aí da escrita, que eu gosto bastante, é um sonho meu, e a gente está aqui para isso, né? Para continuar sempre evoluindo. O fato de hoje eu estar aqui, para mim, eu não consigo nem mensurar. Assim, para mim é uma honra extrema, comparado de onde eu vim e estar aqui nesse momento, minha trajetória, enfim, é bastante emocionante. Esse fato de partilhar o conhecimento, seja escrevendo, seja dando aula, ajuda também na atualização do profissional. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Uma das melhores formas de fixar conteúdo é passando conteúdo. Porque quando você passa conteúdo, você está aprendendo duas vezes. Você está memorizando para você, e na medida que você tenta compilar aquilo da melhor forma para passar para uma terceira pessoa, você também está melhorando sua capacidade de argumentação, que pode servir, por exemplo, numa prova oral, num exame oral que você for fazer, de algum concurso. Isso pode ajuda na sua oratória, na sua fixação de conteúdo, é fantástico. Eu só tenho coisas boas para falar da parte de lecionar, eu gosto bastante. Então, para a gente encerrar, vou pedir para o senhor dar uma dica aí para quem está começando nessa área do direito penal. O que é importante a pessoa saber? O que é importante a pessoa saber? Não pare de estudar. Quando for estudar a parte geral, artigo 1º a 120, ai meu Deus, não estou entendendo nada, continue. Porque quando você vai entender de vez. E aí você deslancha. Realmente, bom livro, bunda na cadeira e não parar, só isso. Isso vale para todo mundo, não só para quem está querendo fazer concurso, né? Para todo mundo, com certeza. Professor Alexandre Zamboni, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado a você. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Até a próxima semana. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br.